Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, 21 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 24, de 3 a 21, e Marcos 3, de 13 a 19. Continuamos a ouvir os relatos sobre a transição do reinado de Saul para Davi. São pequenas histórias que circulavam de boca a boca no meio do povo. Segundo o conto de hoje, Saul continuava com muitos ciúmes do sucesso de Davi, que crescia cada vez mais. Por isso, Saul tomou consigo 3.000 homens e saiu para buscar Davi e seus homens. Para fazer suas necessidades fisiológicas, Saul entrou numa gruta. Porém, no fundo desta gruta estavam Davi e seus homens. Era a oportunidade de ouro para Davi matar Saul e pôr fim àquela disputa. Porém, Davi não teve coragem de matar Saul e somente corta um pedaço de seu manto, como prova de que ele teve tal oportunidade e não o fez. Quando Saul deixou a gruta, Davi foi atrás dele e se apresentou, perguntando-lhe: "Por que queres matar-me?" Jurou-lhe fidelidade e fez Saul perceber o quanto estava equivocado. Disse: "Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste." De fato, Saul acabou se reconhecendo muito pior que Davi e ainda vaticinou: "Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel." Marcos 3, de 3 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois veio a traí-lo. A primeira frase do nosso texto de hoje deixa claro que a decisão do chamado dos 12 para cumprir sua missão junto de Jesus é totalmente dele. Jesus age livremente. Outro detalhe é a maneira de Marcos referir-se ao grupo somente pelo título de os 12. Não se diz 12 apóstolos nem discípulos, somente 12. Fica evidente assim que se trata de um número simbólico. Representam globalmente as 12 tribos de Israel, do Israel tradicional. Serão como os patriarcas do povo da nova aliança. Por ofício e mentalidade, são de origem diversa. Honrados pescadores e um coletor suspeito. Gente pacífica e o extremista Simão, o cananeu ou zelota. Judas Iscariotes é apresentado desde o começo como aquele que entregaria seu mestre e senhor. Primeiramente, os 12 são chamados a conviver com Jesus. Esse é um dado importante, pois trata-se do método de Jesus, sua pedagogia para ensinar as verdades do reino. Os 12 aprenderiam de Jesus na convivência com ele. Depois disso, uma vez preparados, serão enviados para a missão, que terá a função também de dar continuidade
à missão iniciada por Jesus, podemos ter certeza de que o fundamental é estar com Jesus. Nosso texto também destaca que Jesus subiu a montanha, lugar simbólico do encontro da pessoa com Deus. Para esse encontro, Jesus chamou os que ele quis, e sua escolha estará respaldada pelo Pai. Ele a faz em profunda comunhão com o Pai. No documento da Conferência de Aparecida foi traçado o caminho do discípulo missionário que a Igreja deveria assumir com garra, a fim de continuarmos a repetir a iniciativa de Jesus que reúne em torno a si os que ele quis e depois os envia em missão. Diz Aparecida: em nossa Igreja temos de reforçar 4 eixos. Primeiro, a experiência religiosa. Em nossa Igreja devemos oferecer a todos os nossos fiéis um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma experiência religiosa profunda, intensa, um anúncio querigmático e o testemunho pessoal dos evangelizadores, que leve a uma conversão pessoal e a uma mudança de vida integral. Segundo, a vivência comunitária. Nossos fiéis procuram comunidades cristãs onde sejam acolhidos fraternalmente e se sintam valorizados, visíveis e eclesialmente incluídos. É necessário que nossos fiéis se sintam realmente membros de uma comunidade eclesial e corresponsáveis em seu desenvolvimento. Isso permitirá um maior compromisso e entrega em e pela Igreja. Terceiro, a formação bíblico-doutrinal. Junto a uma forte experiência religiosa e uma destacada convivência comunitária, nossos fiéis necessitam aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus e os conteúdos da fé, visto que esta é a única maneira de amadurecer sua experiência religiosa. Neste caminho acentuadamente vivencial e comunitário, a formulação doutrinal não se experimenta como um conhecimento teórico e frio, mas como uma ferramenta fundamental e necessária no crescimento espiritual, pessoal e comunitário. Quarto, o compromisso missionário de toda a comunidade. Ela sai ao encontro dos afastados, interessa-se por sua situação, a fim de reencantá-los com a Igreja e convidá-los a novamente se envolverem com ela. Encontro com Jesus, vivência na comunidade, busca de formação para dar razão de sua fé e o compromisso missionário. Está aí um itinerário possível para os cristãos dos dias de hoje. Celebramos hoje Santa Inês. Santa Inês nasceu em Roma no ano de 291 a.C. e foi martirizada em 21 de janeiro de 304. Foi uma mártir católica executada durante a perseguição de Diocleciano e venerada como santa pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Nobre, descendia de poderosa família e, desde pequena, foi educada pelos pais na fé cristã. Cresceu virtuosa e decidiu consagrar sua pureza a Deus, resistindo às virtudes dos jovens mais ricos da nobreza romana, desejosos de seu amor. Tinha 13 anos quando foi cobiçada por sua extraordinária beleza, riqueza e virtude pelo jovem Fúlvio, filho do prefeito de Roma, Semprônio. Como os rejeitou, Inês foi levada a julgamento e obrigada a manter aceso o fogo sagrado
de um templo dedicado a Vesta, deusa romana do lar e do fogo, o que recusou-se a fazer Inês, dizendo: se recusei seu filho, que é um homem vivo, como pode aceitar que eu aceite prestar honras a uma estátua que nada significa para mim? Meu esposo não é desta terra, se referindo a Jesus. Um beijo no seu coração.